Bom dia, pessoal. Bom dia, Pro. Tudo bem? Então, tá bom. Dá uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Ai, caramba. Enquanto tá a Isa Rezende e o Luiz Guilherme. Deixa eu ver aqui. Ele falou alguma coisa? Não. Bom. Vamos ver se o pessoal entra, né? Vocês já tiveram live hoje? Sim. Tá bom, então. Então, o pessoal tá meio acordado. Fran tá chegando. Bom dia, Fran. Bom. Isa Thaíde está entrando. Bom dia, Isa. Tá tudo bem, gente? Vocês estão bem? Então tá bom. Eu vou. Bom, tá aqui a Fran, aí as duas Isas e o Luiz Guilherme. Eu vou já espelhar a tela com vocês. Deixa eu ver só se não tem ninguém falando nada sobre entrar, não. Tá. Então tá bom. Já vou espelhar a tela com vocês. Hoje a gente vai. Não, primeiro eu vou conversar com vocês. Hoje a gente vai terminar o módulo 12, que a gente está vendo de... Não, 12 não, 4, módulo 4. A gente vai terminar, a Sofia está chegando, a gente vai terminar o módulo 12 de Biologia. Ai, 12 não, gente, tô com 12 na cabeça, módulo 4 que a gente tá, que chama Humanidade e Ambiente. Então, a gente vai terminar esse módulo, falta pouquíssimo, vai dar tempo da gente terminar, vocês vão ter uma atividade para fazer para semana que vem, e semana que vem a gente vai fazer uma atividade avaliativa desse módulo. Então, eu vou mandar para vocês na terça-feira, que é o dia da nossa aula, um formulário de atividade avaliativa. Vou optar pelo formulário novamente, igual vocês já fizeram no final do bimestre, do primeiro bimestre comigo. Nesse formulário pode ser que tenham questões de todas alternativas, ou pode ser que tenha dissertativa no meio, ainda não sei bem, mas de qualquer forma vai ser um formulário de atividade que vai valer como atividade avaliativa a primeira do segundo bimestre. E aí, provavelmente, eu vou fazer assim, a atividade avaliativa eu vou postar na terça, no horário da nossa aula, e aí vocês vão fazer na terça. Eu não vou colocar um prazo de, em 2 aulas, como se fosse prova, né, no horário da aula, mas eu vou colocar no dia. Então, vocês têm que fazer na terça, de preferência no horário da nossa aula. Então, eu vou, semana que vem, para vocês fazerem no horário da aula essa atividade, de preferência, né? Eu sei que pode acontecer algum imprevisto, mas de preferência fazendo nesse horário, eu não vou fazer a live. Aí vocês fazem a atividade que eu vou mandar para vocês pela plataforma, vou estar disponível no horário da aula para vocês fazerem essa atividade. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Mas como eu sei que cada um está na sua casa, pode acontecer imprevisto, eu vou deixar para vocês terem o dia para fazer. Vocês vão ter a terça-feira inteira, inteira não, né? Até umas 6 horas da tarde, vou fechar 6 horas, para fazer essa atividade. Então, vocês podem fazer pela manhã, no horário da aula, ou à tarde, caso aconteça alguma coisa de manhã que vocês não possam fazer. Mas deem preferência para fazer no horário da aula. Bom, é isso. Dúvidas? Não? Ficou bem esclarecido. Sim? Eu acho que cada professor está meio que optando por um tipo de atividade avaliativa diferente, né? Não sei muito bem como é que tá. Talvez o Anderson também vai fazer algo desse, não sei. Bom, mas de qualquer forma eu optei por fazer dessa forma. Eu acho que daí a gente termina, porque a gente está no tempo certinho, está dando tudo certo nossas aulas. Então, a gente está terminando o módulo 4, fazemos atividade avaliativa. Em junho, a gente tem um mês para fazer o módulo 5. E aí vai dar tempo tranquilo e a gente entra em férias em julho. Vamos lá, então. Deixa eu espelhar aqui com vocês a tela. Não sei se vai entrar mais gente, mas por enquanto estamos só... Eu não abri a apostila? Não, abri sim. Só um minutinho, gente.
Bom, gente, a gente tá, então, a gente viu na aula passada as alternativas energéticas. Então, a gente está vendo, a gente viu vários eventos, né, que aconteceram. Acho que vocês lembram dessa foto. Desculpa, gente. Acho que vocês lembram dessa imagem, que era uma manifestação na COP21, que foi um evento que aconteceu lá em Paris, né, a Torre Eiffel está aqui atrás. E aí, nesse evento, ele era justamente a COP21 para discutir alternativas de energia que não sejam de recursos não renováveis. Então, pensando aqui, né, aqui está escrito 100% renovável. O que? Renovável o quê, né? Os tipos de energia, porque a gente tem energias renováveis e não renováveis. As não renováveis são principalmente aquelas originadas dos combustíveis fósseis, né? Então, petróleo, né? Que demoram milhares de anos para se formarem. Então, elas não são renováveis. Ou tem várias outras que são... Tem alguém entrando? Gabi. Tem várias outras que são... Umas a gente viu um pouquinho na aula passada, mas vamos ver um pouquinho mais hoje. Algumas são renováveis, né? Ou seja, facilmente eu renovo esse tipo de energia, eu consigo novamente, porém elas poluem também, elas causam algum dano ao meio ambiente, outras menos, enfim. Então, a gente viu tudo isso, aí a gente parou aqui, né? Mais ou menos, né? A gente viu o quê? Que energia é algo que a gente precisa. Ah, gente, lembrando, vou aproveitar para falar no início antes que eu esqueça. Tem uma atividade para hoje. Eu acho que 3 pessoas me mandaram. 3 ou 4? Acho que foram 3. 3 pessoas me mandaram. Eu tenho quase certeza que foram 3 só. Então, tem até 6 horas, então tem tempo ainda, mas não esqueçam de fazer, porque cada atividade que vocês estão fazendo, estamos tendo aula à distância, então cada atividade conta. Então, façam, tá? E essa atividade, em especial, como era uma reflexão, né? Eu vou avaliar o teor dessa reflexão também, tá? Então, de um vídeo que eu mandei para vocês. Bom, só para lembrar, né, da lição de casa, que às vezes vocês acabam esquecendo ao longo da semana. Então, voltando aqui. Então, a gente viu que as nossas sociedades, a sociedade humana, ela precisa de energia, de construção de energia para, enfim, sobreviver. É o modo como a gente se organizou e tudo que a gente, né, parece pra gente natural, mas não é natural, né? As indústrias, o transporte, os eletrodomésticos, esse computador que eu tô usando para falar com vocês, meu celular que tá aqui do lado, enfim, a internet que eu tô usando. Então, tudo isso depende de energia. A gente tem vários equipamentos, então, que precisam de energia. E de onde vem essa energia? Essa energia, ela é retirada de algum local, ela é transformada para ser útil pra gente. Né? A maior parte da energia que a gente utiliza, ela vem dos combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, que são recursos não renováveis. Então, deixa eu só passar aqui para vocês. Tem um gráfico, tem um gráfico nessa página. Tem um gráfico aqui, que é do uso dessas fontes de energia. Então, mais utilizado, petróleo, carvão, né, são os mais utilizados, 31%, 29%, os dois juntos somam 60% da energia no mundo utilizada, isso é bastante, 60% só deles, e eles são combustíveis fósseis. São produzidos a partir de combustíveis fósseis. Aí a gente tem o gás natural, a gente tem a nuclear, né, 4%, mas tem uns probleminhas aí com a nuclear, que é o risco de acidentes, as hidrelétricas, o Brasil se utiliza muito de energia hidrelétrica, os biocombustíveis de resíduos sólidos, geotérmica, a gente comentou um pouquinho na aula passada, né, que tem a ver com retirar térmica, temperatura, geo é terra, né, que é aquela, lembrando que embaixo da Terra, do nosso planeta, abaixo da crosta terrestre, tem um manto, tem um núcleo, não sei se vocês lembram da geografia ou de ciências, do ensino fundamental, e aí essa região é extremamente aquecida, então a gente tem rochas derretidas no interior da nossa Terra, então a gente tem uma temperatura muito alta, e a gente consegue retirar esse calor, transformar esse calor na forma de energia. Aí tem a solar, que é muito sustentável, né? Ela é aí o sonho de consumo de muita gente, mas ela é pouco utilizada ainda. E a eólica também, que é a partir dos ventos, né? A eólica é dos ventos. Tá, então, o que a gente percebe só olhando esse gráfico, que a maior fonte de recurso de energia para a gente são as energias não renováveis, principalmente o petróleo e o carvão.
Os combustíveis fósseis, então, eles são recursos que não se renovam. Então, eles vão se esgotar. Se não se renova, vai se esgotar, vai ter um fim. Né? E provavelmente no futuro próximo, em termos de humanidade, de tempo de vida humana, né? A gente está aqui, né? Nossa espécie está aqui há faz 200 mil anos, então é muito possível que esses recursos se esgotem em um futuro relativamente próximo, que a gente pode considerar em termos de história da humanidade. E a duração desse recurso vai depender, né? Se tem um fim, vai depender do quanto a gente usa, né? Do uso que a gente faz desse petróleo. A gente usa muito, vai acabar mais rápido. E além disso, esses combustíveis, eles vão causar vários problemas, né, ambientais. E aí é de importância que a gente estude essas alternativas de geração de energia. E aí lembrando também que vocês têm um trabalho de mestrado de biologia, o trabalho de mestrado de biologia envolve isso aqui, formas alternativas de geração de energia. Vocês vão pesquisar, vão escolher uma que seja alternativa, então uma fonte renovável, e discorrer sobre ela, discutir sobre ela, falar sobre as suas aplicações, se é aplicada em algum país ou não, se tem viabilidade, porque tem umas que são muito caras, tem outras que são muito perigosas, enfim. A hidroeletricidade, que é obtida pela passagem da água por turbinas, então a água passa por turbinas, que vai converter isso em energia cinética. Não sei se vocês já estudaram isso em física, mas não tem problema, né? Energia cinética. Se não estudaram, com certeza vão estudar isso no médio ainda. E aí, com essa conversão da energia cinética, da água eu vou conseguir obter energia elétrica. Por mais que ela seja uma das menos poluentes aí de obtenção de energia, o problema da usina hidrelétrica ela ainda causa impacto negativo. Qual é? Quando eu construo uma hidrelétrica, e aí teve uma baita de uma discussão quando o Brasil foi construir a usina de Belo Monte, vocês já ouviram falar, ela vai requerer o desvio de cursos de rios, porque ela usa água, ela usa rios. O Brasil se usa muito, porque o Brasil tem muitos rios. Então, o Brasil aproveitou disso para usar energia hidrelétrica. Porém, dependendo da forma como se dá essa construção dessa hidrelétrica, ela vai fazer o desvio de cursos naturais de rios e pode causar alagamento em algumas regiões. E isso pode provocar alterações tanto no clima, quanto no desaparecimento de espécies. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, né, se de fato é viável construir uma hidrelétrica, porque ela pode ser mais prejudicial do que benéfica. A nuclear, né, talvez vocês já devem ter ouvido falar, ela é obtida como? A partir de substâncias de combustíveis nucleares. O que eu faço? Vocês devem ter estudado a estrutura atômica já, dos átomos, dos elementos químicos. No átomo, o átomo é formado por um núcleo, todos os átomos e todos os elementos químicos, um núcleo e uma eletrosfera em volta. O átomo é a menor partícula da matéria, então ele tem lá o núcleo, que tem prótons e nêutrons, não sei se vocês lembram desses nomes, né, prótons e nêutrons, o núcleo, carga positiva, e elétrons na eletrosfera, que fica aqui em volta e tem carga negativa, tá? Representa todos os elementos químicos, carbono, hidrogênio, né? Cada um deles isoladamente é um átomo e forma toda a matéria que existe. Se eu dividir uma matéria, eu chego num átomo. E aí o que acontece? A gente sempre acreditou que o átomo era indivisível, e a gente considera que o átomo é indivisível porque ele não é divisível de forma natural. Mas a gente, né, na energia nuclear, faz a fissão desse núcleo atômico. Então, os núcleos atômicos na energia nuclear, esse nuclear, que vem de núcleo do átomo, são desintegrados. Eu desintegro esse núcleo. E aí, é feita, então, uma fissão nuclear nas usinas nucleares e retira a energia que tem dentro desse núcleo. Só que ela já se mostrou perigosa, arriscada, já aconteceram vários acidentes, né? Então, a gente não tem também uma solução ainda definitiva para o resíduo que é gerado, porque toda a indústria, seja ela o que for, seja ela de geração de energia, seja ela de garrafinha d'água, qualquer indústria ela gera um resíduo, um lixo. E o lixo radioativo, da radiação dos núcleos, dos átomos, ele é perigoso. E a gente não se sabe o que fazer com ele para ele não ser, para ser uma medida segura. Então, os altos riscos desse tipo de energia levou vários países a não investir nesse tipo de alternativa energética, que não vale a pena,
né, do ponto de vista financeiro e, enfim, o risco de um acidente ainda é muito alto, ninguém ainda chegou a uma conclusão do como fazer de forma segura, então nem vamos investir. Bom, recursos renováveis. A gente tem o etanol, que é bastante usado também, né, o álcool etílico, a partir do biodiesel, e o gás natural também, que é pela biodigestão, né, ou seja, né, eu utilizo, por exemplo, o etanol a partir da cana-de-açúcar, eu produzo. Cana-de-açúcar é um vegetal, então eu consigo, ele é renovável por conta disso, eu consigo plantá-lo novamente e produzir novamente. E aí eles são algumas alternativas viáveis aí para a gente suprir essa demanda de energia que a gente tem. O Brasil foi o primeiro país a utilizar em larga escala o etanol, então o Brasil usa bastante etanol, que é, né, como eu estava dizendo, obtido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar, vegetal, né, uma planta, ele é fermentado e aí eu consigo construir a partir disso etanol, que eu vou utilizar como combustível do petróleo não, dos automóveis, substituindo os derivados do petróleo. A fermentação ela é um processo natural de respiração que não usa oxigênio. Então, a fermentação ela produz etanol, que é esse álcool etílico que a gente usa. Bom, e aí a gente observa aí que é importante o desenvolvimento de formas, né, que sejam mais eficientes para a produção desses combustíveis, que evitem desmatamento, a redução da produção de alimento, né, evitem isso, né, a redução da produção de alimento. E outra alternativa energética que eu comentei ali em cima é a energia solar, que ela é vista como bastante sustentável, mas ainda não tem muito investimento nela, né, que eu converto a energia solar em energia elétrica. E eu posso usar também para aquecimento da água, né? Acho que já tem casas que fazem isso, né? Mas ainda é um pouco caro, mais caro do que você aquecer com a sua eletricidade de chuveiro da resistência habitual. Bom, ainda em fase inicial no Brasil, mas já usado em vários países, tem a energia eólica, né? Que é a energia dos ventos, né? Ela é bastante promissora, tem bastante pontos positivos aí de viabilidade, enfim. Custo, mas ainda está nos seus primeiros indícios assim, de estudo e de uso por países, né? Porque também a gente precisa ver se dá certo em um país para, né, avançar e fazer em outros, né? A gente faz pela cópia, né? Então, para a gente substituir esse tipo de energia que não causa tanto impacto no ambiente. Nessa imagem tem a usina de Itaipu, Foz do Iguaçu, muito conhecida, não sei se vocês já visitaram, enfim, mas acaba sendo quase um ponto turístico brasileiro, né? Que é uma hidrelétrica, e é uma alternativa para o Brasil. Só que lembrando, não é um recurso renovável, a hidrelétrica, porém, ela tem danos, né? Ela desvia rios para isso acontecer, e com isso pode acabar com tanto vegetação quanto comunidades biológicas que vivem no local, enfim. Eu altero, porque eu estou colocando um sistema aqui de produção, né, num local natural. Então, eu altero a biologia desse local. Aqui da energia solar, tem uma imagem aqui, né, que é um painel que vai captar essa energia do sol e converte em energia elétrica. A gente ainda não tem tanto, né, usado em larga escala esse tipo de energia. E aqui é a usina nuclear que a gente tem no Brasil em Angra dos Reis, né, Angra 1 e Angra 2, essa foto é de 2013, né, e as usinas nucleares, né, como eu falei, têm se mostrado bastante perigosas, visto que já aconteceram acidentes em várias partes do mundo com esse tipo de energia. Bom, tá, então a gente terminou a unidade. Unidade 4, módulo Humanidade e Ambiente, né? A gente viu sobre desenvolvimento sustentável, a gente viu sobre poluição do solo, da água, introdução de espécies exóticas, enfim. E aí agora eu queria comentar esse texto sobre da ciência e cidadania, está falando sobre a atmosfera e eu queria comentar ele com vocês. Deixa eu só dar uma conferida, gente, para ver quem está aqui. O pessoal foi entrando e eu não fui... Opa, e eu não fui percebendo quem estava e quem não estava. Caramba. Tá. Então tá aqui o Luiz, a Isabela, as duas... Peraí, calma. A Isabela Rezende, a Fran, a Isa Taíde, a Sofia, a Gabi. Só, tá. Beleza. Então, vamos lá. Nessa página, então, a gente está na página
15, tem um texto sobre a atmosfera, né, que é essa camada de gases que envolve a Terra. O que a gente sabe sobre ela? Ela é uma camada, primeiro, que não é só, né, aqui começa o texto contando, não é um simples invólucro gasoso. O que é invólucro? Invólucro é algo que envolve. Poderia ser substituído por envoltório gasoso, enfim, camada gasosa. Não é só algo que envolve a Terra e tá lá, e a Terra é a biosfera, né? Na verdade, a atmosfera, que é essa camada de gases que está em volta da Terra, ela faz parte da biosfera. Sem ela, a biosfera não existiria. A bio, né, que significa vida, não existiria. E ela contribui para a manutenção da vida, para a existência de vida, tanto a nossa quanto a de todos os outros seres vivos. Ela tem vários fenômenos que acontecem nessa biosfera, nessa atmosfera, né? Que é principalmente o efeito estufa, que é a capacidade de reter calor, de guardar calor, né? E isso mantém a temperatura da Terra bastante amena para a gente, para a nossa sobrevivência, senão ela seria extremamente fria. Então, ela mantém estável essa temperatura, porque ela guarda calor. Isso é favorável à existência de seres vivos. Outra importância da atmosfera é a filtração dos raios solares nocivos. Então, tem raios solares, principalmente do espectro ultravioleta, que é de alta energia, que são filtrados, eles não adentram a nossa atmosfera que é mais próxima, né? A camada da crosta. Porque ele é filtrado lá em cima, nas camadas superiores, e aí ele não chega para cá, e isso mantém, isso é positivo para a existência de vida aqui também. Fora que os ventos provocados pelos gases que estão aqui, nessas correntes atmosféricas, elas distribuem o calor e a umidade, né? Lembrando que tem umidade no ar, umidade relativa do ar, que é o H2O na forma gasosa que a gente tem aqui no ambiente. O que a gente acredita? Quando surge a vida, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, a atmosfera era bem diferente da atual, né? A camada de gases, ela foi modificando ao longo da história do planeta Terra. O planeta Terra existe há 4,5 bilhões de anos. A vida há 3,5 bilhões. Então demorou bastante para surgir vida aqui. As condições não eram propícias. E a vida também que surgiu não é como a gente conhece hoje. Era bem diferente, bem simples e que foi evoluindo ao longo de milhares de anos. Então, nesse momento, há 3,5 bilhões de anos, a Terra tinha basicamente gás carbônico, metano, 10%, né? E monóxido de carbono, que é CO. E um pouco de gás nitrogênio. Hoje, ela tem 78% de gás nitrogênio, que é o principal que a gente tem, 21% de gás oxigênio, e 0,9% de argônio e 0,04% de gás carbônico. Isso é proporcionais, né? São números proporcionais aqui que a gente tem em relação aos outros gases, né? Foram os outros que aumentaram, né? Principalmente aqui para o desenvolvimento de vida é o gás oxigênio, né? A gente tem outros gases também, mas em menores quantidades. Tudo indica que foi o aparecimento de seres fotossintetizantes, ou seja, que fazem fotossíntese, que proporcionaram aí a alteração significativa. Não eram plantas ainda, seres fotossintetizantes que não eram plantas. A gente tem, por exemplo, bactérias que fazem fotossíntese também. Mas esse aparecimento que deu há 2 bilhões de anos é que provocou com que se houvesse aí o desenvolvimento em larga escala de diversidade de vida. Porque aí, com o processo de fotossíntese, eu tenho liberação de oxigênio. Porque é pela fotossíntese das algas, das plantas, enfim, que eu tenho liberação de oxigênio para a atmosfera. Então, inclusive, existência de gás oxigênio em outros planetas, né? Então, um indicativo lá, os cientistas, né? A grande pergunta é: será que existe algum tipo de vida em outro planeta, em outros locais, não aqui na Terra? Uma pergunta é: será que existe oxigênio, gás oxigênio circundando esse planeta? Porque se existir gás oxigênio em outro planeta, é muito provável que exista seres fotossintetizantes. Seres fotossintetizantes já são vida, então pode ser que tenha. E aí, qual que é a função aí, né? É a capacidade de eu usar. Eu não, né? Quem faz fotossíntese, eles que fazem. O CO2, que é o gás carbônico, e a água, e a energia do sol, para produzir oxigênio. Na verdade, fazem isso não para produzir oxigênio, fazem isso para produzir glicose, que é o próprio açúcar, né? Que é o seu açúcar.
e vai para o que se alimenta, o próprio alimento do ser. Nós não produzimos o próprio alimento, nós consumimos outros seres. E o O2 é liberado de forma secundária, né? E foi isso, o surgimento desses seres, que tornou possível esse aumento aí de 21% na camada de gás oxigênio na atmosfera. Pessoal, alguma dúvida? Tô falando bastante, hoje vocês não estão falando, tá tudo bem? Não, tá bem. Tá bem? Tá bom. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Pode falar, comentar, mesmo que não seja dúvida, seja um comentário que queira fazer. Fiquem à vontade. Oi. Esse negócio, os bichos conseguem sobreviver só com essa química? Quem? Não entendi. Eu não ouvi o Os começo. seres vivos em outros planetas. Certo. Eles conseguem o quê? Eles conseguem sobreviver com só oxigênio, que você está dizendo? Então, o oxigênio é uma das coisas principais para a existência de vidas anaeróbias, que é tipo o nosso caso. Aeróbias, né? Que é tipo o nosso caso de muitos seres vivos que vivem aqui, que é a respiração pelo oxigênio. Mas não só isso, porque tem outras características, como por exemplo temperatura, então condições climáticas, que é muito importante. A Terra, no início da sua formação, ela era extremamente aquecida, ela não tinha água no estado líquido. Se ela não tinha água no estado líquido, só no estado de vapor, significa que a temperatura era acima de 100 graus. Uma temperatura acima de 100 graus é difícil o desenvolvimento de vida, muito difícil. Apesar de, hoje, a gente conhecer bactérias que são conhecidas como arqueobactérias, que vivem em condições inóspitas, em condições de muita salinidade, muito sal, ou muita temperatura muito alta, muito baixa, né? Já foi encontrado esse tipo de ser em lavas vulcânicas. Lavas vulcânicas têm uma temperatura que pode chegar aí a 5.000 graus, então... Né? Então a gente fica claro que é uma vida muito diferente da diversidade toda que a gente tem proporcionada por esse tipo de característica do ambiente que a gente tem. Mas o oxigênio ele é um grande indicativo, sim, da possibilidade de existência de vida. Oi. Eu não me lembro qual que é o nome, mas eu estava vendo um estudo científico que tinha uma espécie de micro-organismo, bactéria, alguma coisa assim, que conseguia sobreviver sem oxigênio. Que não conseguia ou que conseguia? Conseguia sobreviver sem oxigênio. A gente tem bactérias que conseguem, a gente chama de bactérias anaeróbias, que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio. Aí, ao invés de usar oxigênio para respirar, elas fazem fermentação, que é um outro processo, um pouquinho diferente. Mas existem, então assim, a gente tem seres representantes aqui na Terra que sobrevivem em condições que a vida geralmente não sobrevive, mas que eles conseguem, porque eles têm adaptações a isso. Então, o oxigênio por si só é um indicativo de fotossíntese acontecendo, então indica a vida, porque eu só consigo oxigênio gasoso a partir da fotossíntese, pelo menos é o único jeito que a gente aqui na Terra conhece. A gente não percebeu nenhum outro fenômeno que leva ao aparecimento de oxigênio, além da fotossíntese. Não conhecemos, não existe aqui. Mas, né, o universo é gigantesco, a gente não sabe o tamanho do universo, né? Só a quantidade de estrelas que a gente tem, né? Lembrando que o Sol é a nossa estrela, que faz o nosso sistema solar aqui, enfim. Então, só a quantidade de estrelas muito parecidas com o Sol que a gente tem aí, só que já foi identificada, enfim, pelos estudiosos, pela NASA, são muitas. Então, a gente não conhece muita coisa, a gente conhece bem pouco. Para quem gosta desse assunto, tem não sei se vocês têm acesso ao Netflix. Se vocês tiverem, tem uma série que chama Explicando. Nessa série Explicando, tem um episódio que vai falar sobre vida extraterrestre. É bem legalzinho e assim, é 20 minutos. Cada episódio é 20 minutos. Inclusive esse, 20, 22 minutos, não lembro. Mas se vocês tiverem acesso, eu indico. Quando a gente voltar às aulas presenciais, talvez eu passe em aula também. Bom, voltando aqui. Tá. Aí, então, o oxigênio aumentou, né? A mais ou menos 2,5 bilhões de anos por conta da ação dos seres fotossintetizantes. E se vocês perceberem, né? A respiração aeróbia usa oxigênio. Nós temos respiração aeróbia, e assim a maioria dos seres vivos. Os com ele, anaeróbicos, não usam oxigênio.
Mas nesse tipo de respiração, né, que é a maioria dos seres, a gente usa oxigênio e libera CO2, né? Vocês devem ter aprendido lá desde o jardim de infância. Respira oxigênio, libera gás carbônico, né? E H2O. Na fotossíntese é um processo contrário. Usa o gás carbônico e a água, usa eles para produzir oxigênio e glicose, que é o caso aí das moléculas orgânicas, né, que está aqui. Principalmente glicídios, que é a glicose que geralmente as plantas, as algas produzem para si própria, para se alimentarem. Bom, uma consequência aí do oxigênio na atmosfera foi a formação da camada de ozônio, né? Vocês já devem ter ouvido falar. A camada de ozônio, o gás oxigênio eu chamo de O2. O ozônio, o nome dele, a molécula dele é O3. Então, aqui no gás oxigênio que eu respiro, tem 2 oxigênios na molécula. No gás ozônio, que está lá na camada de ozônio, eu tenho 3 oxigênios. Então, o surgimento do oxigênio, do gás oxigênio, deu origem também à formação da camada de ozônio, né? Que é super importante aqui para o nosso planeta. Por quê? Porque ela que impede, né? Então, tá lá na camada de ozônio, essa filtração dos raios solares nocivos, né? Dos raios solares ultravioleta, que vem do Sol e que seria letal para a grande maioria dos seres vivos, inclusive para a gente. Antes do surgimento aí da camada de ozônio, a vida devia estar restrita ao fundo dos lagos e mares, ou seja, a vida que existia antes de existir a camada de ozônio, ela era uma vida que estava lá ao fundo dos mares, porque lá não chega tanta radiação ultravioleta, porque ela acaba sendo barrada pela água. Então, é mais difícil de penetrar, inclusive o fundo dos oceanos, eles são escuros, né? São escuros porque entra uma menor quantidade de luz solar, e assim também seria com a radiação ultravioleta. Então, o que acredita? Que foi com o surgimento da camada de ozônio, que é o O3, que teve possibilidade dos seres vivos começarem a colonizar, a tomar espaços de terra firme, que estavam expostos à luz do Sol. Sem a camada de ozônio, dificilmente seres seriam capazes de chegar à terra firme, que tinha exposição direta com a luz do Sol. Bom, a radiação ultravioleta, a gente tem a radiação ultravioleta curta, né, que a gente chama, que atinge a atmosfera aí, que é rica em oxigênio, vai causar uma certa degradação na quantidade de moléculas desse gás, acaba degradando esse gás, né, destruindo ele, entre aspas, né? E aí eu libero o gás de oxigênio isolado. Então, se eu tenho O2, como que surgiu de O2 para O3? Eu tenho O2, dois oxigênios. Eles se separam por conta da ação que acaba chegando ultravioleta aqui no planeta, e aí tem um O que está livre, 2 Os que agora eles estão livres. E eles são extremamente reativos, isso significa que eles fazem ligações químicas muito facilmente. Então ele está sozinho, os 2 estão sozinhos, aí eles encontram um outro O2 e se ligam, aí fica o O3, e aí forma o ozônio, o gás ozônio, que é o O3. O que aconteceu? Parte do O3 que foi formado vai se decompor em decorrência da radiação UV, né, da radiação ultravioleta, e vai gerar outros componentes reativos, de novo, originando tanto O2 quanto O3. Então, o que importa vocês saberem aqui é que é a partir do O2 que eu formo o O3, porque primeiro o O2 se separa por conta da ação ultravioleta, e aí esse O sozinho vai se ligar ao outro O2, que vai formar O3, e aí vai formar a camada de ozônio. Então, eu precisei primeiro do oxigênio gasoso, gás, depois do O3, para aí sim tomar o ambiente terrestre. E esse ozônio mantém o equilíbrio aí da Terra, né, da temperatura, etc. A gente tem a atmosfera, a gente pensa ela como uma camada, mas ela é subdividida em várias, né? A gente percebeu aí, né, em 1980, uma diminuição do ozônio, da camada de ozônio, sobre principalmente o Ártico, né, o continente Ártico que fica lá no Polo Sul. Essa camada de ozônio, ela ficou fina e rarefeita, ou seja, com uma menor concentração de moléculas de O3, ozônio. Rarefeita é isso, quando a gente fala o ar está rarefeito, tem menos concentração de tal gás, né, às vezes a gente está falando do oxigênio, na maioria das vezes, mas aqui no caso do O3. E aí isso permite a maior passagem de radiação ultravioleta, porque é o ozônio que impede a passagem dessa radiação.
E aí é o que a gente chama de buraco lá na camada de ozônio, né? Então, a gente tem aqui, né, só para mostrar nessa imagem que está aí na página de vocês, na mochila, tem as fases não, desculpa, as subcamadas da camada da atmosfera. A mais próxima da crosta terrestre, que é onde a gente está, chama troposfera. Aqui eu tenho O2, eu tenho gás carbônico, hidrogênio, né, nível do mar, as montanhas, troposfera. Depois eu tenho a estratosfera, que é onde acontece a combinação de O2 com O, que vai formar O3. Aí eu tenho a mesosfera, que chega a radiação ultravioleta, mas ela não passa, por quê? Porque eu tenho O3 aqui. E eu tenho a exosfera, que está aqui em cima, a última camada mais distante aqui da gente, onde chega a radiação infravermelha e ultravioleta longa, mas aí ela não vai passar mais. Bom, tá. E aí a gente descobriu o quê? Que a causa dessa destruição da camada de ozônio, quem teve aula comigo ano passado talvez lembre, que a causa da destruição dessa camada de ozônio estava principalmente por conta dos gases que estão no grupo dos clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos, é quase um trava-língua, mas são conhecidos como gases CFCs, clorofluorcarbono. Na composição ele tem cloro, flúor e carbono. Esses gases são sintéticos, eles são produzidos pelas indústrias. E onde que eles eram muito usados? Nos compressores de geladeiras e ar-condicionado também. E aí eles foram muito liberados durante a fabricação desses tipos de produtos, geladeira, ar-condicionado, que tinham CFC, e algumas embalagens plásticas também usam a produção do CFC para serem produzidas. E os CFCs, eles se acumulam lá nas camadas da atmosfera. Quando eles fazem isso, o cloro das moléculas do CFC, porque é clorofluorcarbono, ele reage com o ozônio e ele degrada o ozônio, deixa de ser O3 para ser O2. E um desses Os vai se combinar ao cloro, né? Então, isso levou um alerta, né? Quando foi descoberto que era isso que estava causando a diminuição da camada de ozônio, levou um alerta aos governos e aí houve a proibição desse tipo de gás, né? O CFC entrou como um gás proibido aí no uso industrial, inclusive aqui no Brasil é proibido também, justamente por conta disso. Porém, o estrago que foi feito já está feito, né? O que a gente tem aí de expectativa é que o estrago está feito e demoraria muito tempo para se reformar essa camada de ozônio. Então, esse buraco, que na verdade é deixar mais fino essa camada, já está feito principalmente na região do Ártico, que é onde estão, né, os ursos polares, as calotas, né, geleiras que estão diminuindo, enfim. Então, aqui o que acontece, só uma ilustração do que acontece, que é CFC, clorofluorcarbono. O cloro, na radiação ultravioleta, se solta e vai ligar com um oxigênio aqui do O3, que vai se degradar e vai virar O2. Aí eu tenho monóxido de cloro, oxigênio com cloro, e tem O2, que a gente usa para respirar, mas não serve para barrar radiação ultravioleta. Aí entra ultravioleta na Terra. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Não. Não? Vocês estão aí? Tá tudo bem?